Bom, gente, depois do imprevisto da aula de hoje, vamos lá, dando sequência aos tipos de função que a gente vai ver hoje. Injetora, sobrejetora e bijetora. Livro 1B, capítulo 7, é o último capítulo do livro 1B de vocês, página 76. São definições. Porém, antes, fazer a correção da tarefa da semana passada. Corrigindo a tarefa de vocês, FUVEST 2011, quando a gente diz que função composta cai bastante, é porque nos grandes vestibulares ela tem aparecido com uma grande incidência. Olha lá, ó. FUVEST 2011, seja f de x igual a 2x menos 9 e g de x igual a x² mais 5x mais 3. A soma dos valores absolutos, soma valores absolutos, seria o quê? Valores em módulo. Toda vez que a gente fala valor absoluto, valor em módulo, só o valor positivo me interessa, a soma desses valores das raízes dessa equação, que é a equação f de g de x igual a g de x. Trabalho nosso. Vai lá. No lugar de g de x aqui, vou colocar o que é g de x, esse bagulho todo aqui. Não tenho culpa se ele é gigante. F desse bagulho todo é igual a g de x. Esse bagulho todo é x² mais 5x mais 3. Agora, o que é f dessa coisa vermelha? F de x é a função 2x menos 9. F de Maria, 2 Maria menos 9. F do trem vermelho, 2 vezes o trem vermelho menos 9, é igual a g de x que foi dado, x² mais 5x mais 3. Põe a coisa vermelha aqui. Distribui. Você vai ter aqui 2x² mais 10x mais 6 menos 9 igual a x² mais 5x mais 3. Passa para lá subtraindo tudo. 2x² menos x², x². 10x menos 5x mais 5x. Aqui dá menos 3 com menos 3, menos 6 igual a 0. Raízes dessa equação, x', x duas linhas. A soma é menos 5, menos b sobre a. E o produto é menos 6. Dois números que somados dão menos 5 e multiplicados dão menos 6. Menos 6 e 1. A soma dá menos 5. O produto dá menos 6. Como pediu a soma em módulo, soma dos valores absolutos, módulo de menos 6 somado a módulo de 1. 6 mais 1, que dá um número 7. Tá aí. Resposta do probleminha. Próximo, Unicamp deste ano. Caiu esse ano. Sabendo que a zinha é um número real, considere a função f de x igual a ax mais 2. Definida para todo número real x. Se f de 1 é igual a 1, então, quanto que vale o azinho? Gente, o primeiro passo aqui é achar o que é f de 1. f de 1
é A vezes 1 mais 2, portanto, A mais 2. Então, aqui no lugar, A mais 2. E fica F de A mais 2 tendo que ser igual a 1. O que é F dessa coisa vermelha? F de x é A vezes x mais 2. F de Maria, A vezes Maria mais 2. F da coisa vermelha, A vezes a coisa vermelha mais 2. Igual a 1. Coloca a coisa vermelha aqui. Distribui. Novamente gera uma equação de segundo grau. Passo 1 para cá, fica mais 1 igual a 0. E aqui você vai ter uma surpresa. O delta aqui vai dar 0. Tem uma raiz só. A soma é menos 2 e o produto é menos 1. Quem seriam? Seriam os próprios menos 1 e menos 1. Valores idênticos. Portanto, o A pode ser um único valor, que é o número menos 1, alternativa A, do teste de vocês. Certinho? Agora sim, matéria da aula de hoje. Abrindo o capítulo 7 de vocês. Tipos de função, podemos dizer assim, função injetora. Nessas horas a gente diz a vocês. O que eu vou passar aqui para vocês são 3 definições. E definição se guarda. O que pode acarretar isso? É muito importante pensando em provas de vestibular? Não, mas muitas vezes aparece esse nome, injetora. Se você não sabe o que é, pronto. Parece que é impossível executar o exercício. E a palavra bijetora vai aparecer com muita insistência a partir da aula que vem. Porque toda inversa, se existe inversa, a função tem que ser bijetora. Aí é fácil você falar para mim assim, a pergunta inocente, ingênua. Shigeru, o que é uma função bijetora? A resposta consciente é fácil. É uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Acabou. Só que aí você para pensar, né? Se você tinha uma dúvida, eu garanto que você passou a ter 3. Para você entender, você vai ter que entender desde o início. E a matemática nessas horas é um pouco fria. Quando a gente diz isso, você vai procurar em livro teórico o que é uma função injetora. Definição, é uma função de A em B, tal que x1 diferente de x2, isso implica que f de x1 é diferente de f de x2. Está aí a definição, acabou. Nesse momento que a gente fala, fria. O resto agora é só ilustração para entender. A definição é essa. Só que aí você tem que começar a entender. O que eu li aqui? Eu li aqui que o cara me disse que se x são diferentes, as imagens desses mesmos x também serão diferentes. Então, ó, x diferentes tem que ter imagens diferentes. Não vai poder ter, né, x diferentes com a mesma imagem aqui. Para ser função, isso é função. Porém, não vai ser injetora. Porque aqui está dizendo x diferentes, imagens diferentes. E aí, ilustrando aí o que a gente pode dizer do que a gente acabou de definir, 4 valores de x diferentes. Eu tenho 4 imagens diferentes no contradomínio. Está aqui. X diferentes tem imagens diferentes. Gráfico de uma função injetora. Gente, para uma função ser injetora, preste atenção, que agora são detalhes. Te dou aqui o domínio A. Todos têm que partir, lembra? Para ser função verticais só podem cortar uma única vez, verticais. E aqui eu te dei B como contradomínio.
Estou estudando essa função aqui. E eu quero que ela seja injetora. Você vai entender bem no decorrer das explicações depois. Agora, para ser injetora, eu devo imaginar horizontais e uma função quando é injetora. Toda horizontal que eu traçar aqui vai cortar uma única vez. Única vez. Cortou duas, não é injetora. Cortou três, não é injetora. Tem que cortar uma única vez. Horizontais. Para verticais é para saber se é função. Cortar uma única vez em toda a extensão do domínio. Para ver se é uma função injetora, horizontais, cortar uma única vez. Guarde isso. Você sabe que vai ser o desenho de uma função injetora. Função injetora é isso. Função agora sobrejetora. Gente, nada a ver se não é uma, é outra. A definição é completamente diferente. Função, quando é sobrejetora, dada uma função f de a em b, tal que a imagem da função é igual ao contradomínio. Se eu voltar no desenho anterior, né, que seria aí a função injetora, note, a imagem era só esses 4 elementos. O contradomínio tinha mais 3 elementos. Isso não vai ser uma função que a gente vai estudar agora sobrejetora. A mesma coisa aqui, se a gente for olhar o gráfico, eu te dei todo o contradomínio B aqui. De imagem, eu só utilizei esse pedaço. Não utilizei todo o contradomínio. Nem isso seria uma função sobrejetora. Que a função sobrejetora exige imagem igual a contradomínio. Vai notando. O contradomínio que eu te dei só tinha 3 elementos. Aqui tinha 4 elementos. Todos partiram, todos chegaram numa única imagem. É função. Não será injetora por quê? O A tem como imagem M e o C tem como imagem M. X diferentes com a mesma imagem. Isso não é injetora, mas será sobrejetora. Imagem igual a contradomínio. Gráfico, note. Não é injetora porque qualquer horizontal cortou 2 vezes aqui, ó, esse pedaço de parábola. O que significa cortar 2 vezes? Vai olhando, por isso que a gente fala que agora você vai começar a entender. Significa o seguinte, tem um x1 aqui que tem essa imagem. Tem um x2 aqui que tem a mesma imagem. X diferentes com a mesma imagem. Não é injetora. Cortar 2 vezes uma horizontal significa que eu tenho x diferentes com a mesma imagem. Isso não classifica como função injetora. Agora, para ser sobrejetora não tem nada de traçar horizontais. Tem de observar. O que eu te dei de contradomínio? Isto daqui. O que o gráfico que eu desenhei ocupou? Todo o contradomínio como imagem. Imagem igual a contradomínio. Função é sobrejetora. E finalmente agora, função bijetora. Aquilo que eu iniciei a aula. Se sua dúvida é não saber o que é bijetora, a resposta crucial é aquela, não tem outra. É uma função que é injetora e sobrejetora. Se o seu problema era só bijetora, a resposta é essa. Agora, se você não sabe o que é injetora, volte 2 quadros. Se você não sabe o que é sobrejetora, volte o quadro anterior. Se a função tem x diferentes com imagens diferentes e contradomínio igual a imagem, a função é dita bijetora. Então, note, x diferentes, cada um com sua imagem.
Não tem 2x com a mesma imagem. E outra coisa, contra domínio tinha 4 valores, meu conjunto imagem também usou os 4 valores. Então ela é injetora e ela é sobrejetora. Se ela é in sobre, ela vai ser chamada de função bijetora. E aí o gráfico. Horizontais cortando uma única vez, esse gráfico. Domínio, eu te dei esse intervalo, contra domínio este intervalo. E note, imagem eu usei aqui e usei aqui. Usei todo o contra domínio como conjunto imagem. É uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Agora, preste atenção aqui para você entender a aula que vem. Eu disse que a aula que vem o cara vai ficar falando muito disso daí, né? Calcule inversa sabendo que a função é bijetora. Esse nome vai aparecer muito na aula que vem nos exercícios. Dada que a função é bijetora, determine a sua inversa. Sabe por quê? Na aula que vem o próprio nome já traduz. O que é uma função inversa? Olha bem, função f é uma função que vai de A para B. Executar a f é fazer um ponto de partida e um ponto de chegada. É fazer simplesmente esse número chegar nesse, esse chegar nesse, esse chegar nesse, esse chegar nesse. A aula que vem a gente vai falar função inversa. O que é o inverso da função f? Não é desfazer o que f fez? Se f foi de A para B, a inversa vai fazer os elementos de B voltar para A. E por que esse papo tem que ser bijetor? Aqui, ó, tudo casa direitinho, ó, de A para B é função. Se eu voltar de B para A, também vai ser função. Todos vão partir e cada um que partir chegar num só. Se eu voltar a 2 quadros anteriores, note aqui. Isso daqui é uma função sobrejetora. Contra domínio igual a imagem. De A para B é função. Todos partiram e todos que partiram chegaram num só. Se eu fizer a volta, este ser vai ter que se relacionar com 2. Deixa de ser função a volta. Assim como, se eu voltar na injetora apenas, daqui para cá é função. Todos já partiram e cada um que partiu chegou num só. Se eu voltar, esses daqui partem. Eu posso ficar com gente sem partir? Não. Então, só injetora não admite inversa. Por isso a frescura, quando a gente estudar a função inversa, ele fala, determine a inversa sabendo que ela é bijetora. Mais ou menos, determine a inversa sabendo que ela existe. Tá? Não, você precisa saber o que é uma função bijetora na realidade para resolver o exercício. Bom, porém, disse a vocês que a importância disso é mais para entender enunciados. Por quê? A grande maioria das funções não é in, não é sobre, portanto, não é bijetora. Uma função qualquer, uma função não injetora, não sobrejetora. Está aqui, ó. Todos daqui partiram, cada um que partiu chegou num só de B. Não é injetora porque x diferentes possuem a mesma imagem aqui, ó. Não é sobrejetora porque sobrou 2 no contradomínio. Imagem seriam só esses 2 aqui, inclusive esse também, 2 tiveram a mesma imagem. Não é in, não é sobre. É uma função dita qualquer. A grande maioria das funções, aqui, horizontais cortariam 2 vezes, não é. E se eu ver o contradomínio aqui, o contradomínio é maior que o meu conjunto imagem. Meu conjunto imagem só usou aqui esse pedaço aqui sobrou e esse pedaço aqui sobrou. Não é sobre, não é in, uma função qualquer. Gente,
Tarefa para a semana que vem. Você vai fazer a tarefa sobre esse assunto, que eu nem vou fazer, eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente fazer similares. E a tarefa que você vai fazer é os exercícios 1 e 2 da página 86. Certo? Gente, olha aí, ó, primeiro exercício, ó. Dadas as funções representadas pelos diagramas, o que você pode dizer nesses diagramas? F e G são sobrejetoras, G e H são sobrejetoras. E aí? Vamos lá? GT, esse X tem o 1, esse 2 tem o 4 como imagem, o 3, todos partiram, cada um partiu e chegou num só. X diferentes têm imagens diferentes. Ela é injetora. Sobrejetora não, porque sobrou um elemento no contradomínio, não é igual a imagem. Imagens seriam somente esses 3. Bom, aqui, de novo, todos partiram, todos chegaram num só ponto, é função. É injetora, porque X diferentes tem imagens diferentes. E é sobrejetora, porque contradomínio também é igual a imagem. Se ela são as duas, essa função pode ser dita bijetora. Uma coisa interessante e importante, quando eu falo bijetora, ela é injetora e ela é sobrejetora. Por isso que a gente conclui que é bijetora. Já que X diferentes também partiram e têm imagens diferentes, certo? Todo X aqui partiu. Agora, cuidado. Esse ser aqui, ó, este e este, tem a mesma imagem. Isso daqui não é injetora, mas seria sobrejetora. Porque contradomínio é exatamente igual ao seu conjunto imagem. Não é injetora porque X diferentes têm imagens iguais. Então essa é só sobrejetora, essa é bi, essa é in. E aí, F e G são sobrejetoras? Não, essa só é injetora. G e H são sobrejetoras? Sim. Quem é bi é sobrejetora. Se você for ver F e H, são sobrejetoras, F não é sobrejetora. Todas são sobrejetoras, essa não é. Certinho? Exercício 1 de vocês, de tarefa, exatamente igual a isso. Classificar bolinhas lá, diagramas. E dizer o que você está vendo. Se você entendeu o que é injetora, sobrejetora, bijetora. E o 2 também é igual ao segundo exercício de vocês, só que lá é classificar qual que é in, qual que é bi. Isso daqui caiu numa prova de vestibular. A gente diz, ó, de 2002, 18 anos atrás, a Unifesp. Aquela coisa, cai de 10 em 10 anos, se você for analisar, e de repente estudou, tudo bem, não estudou, às vezes você se perde. Se bem que aqui no próprio exercício ele fala o que é. Ó. Há funções y igual a f de x que possuem a seguinte propriedade. A valores distintos de x corresponde a valores distintos de y. X diferentes têm imagens diferentes. Tais funções são chamadas de injetoras. Qual dentre as funções cujos gráficos aparecem abaixo é injetora? O que você aprendeu? Para ser função, verticais deve cortar uma só vez. Então, em todas as situações aqui, você tem funções. Para ser injetora,
horizontais só podem e tem que cortar uma única vez. Então aqui, senhores, esquece. Cortou duas. Não é. Aqui também esquece. Cortou duas. Não é. Função constante jamais será x diferentes, todos com a mesma imagem. E aqui tem um pedaço constante, não é. Então a única função que se eu pensar em traçar horizontais e vai cortar uma só vez, aqui, alternativa E. Certo? É uma questão só para você começar a perceber por que às vezes a gente diz, né, que o estudar é importante. Gente, eu garanto o seguinte, ó, não é injetora, não é sobrejetora, vai ser uma função, mas por causa disso daqui fica parecendo que você não vai conseguir fazer o exercício devido às alternativas. Um nome aparece, injetora. Se você não sabe, parece que você perdeu o exercício. É a mesma coisa, se eu não estudei, F é injetora, se eu não sei o que é injetora, pode ser. É sobrejetora, se eu não sei, pode ser. Já começo a ter que pensar em chutar. Se principalmente eu não entender as demais. Olha bem aqui, ó. Seja uma função em que tem como domínio o conjunto Ana, José, Maria, Paulo e Pedro. Então, domínio, você tem Ana, você tem José, você tem Maria, Paulo e Pedro. E cujo contradomínio conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Parte de A, chega em B. A função f associa a cada elemento x de A o número de letras distintas desse elemento x. Então, a função vai fazer o quê? Ligar cada nome aqui ao número de letras distintas que você possui. Com base nisso, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Ana, você tem duas letras distintas, o A e o N. Ana tem 3 letras, mas tem 2 A. Falou letras distintas. José, 4 letras e as 4 distintas. Maria, apesar de ter 5 letras, você tem 2 As. Portanto, vai para 4. Paulo, 5 letras e 5 letras distintas. E Pedro, 5 letras distintas. Aí a pergunta dele, F é injetora, item A? Não. Por quê? X diferentes possuem a mesma imagem. Isso está errado. É sobrejetora? Não. Porque meu conjunto imagem só usou 3 elementos de um contradomínio que tinha ainda o 1 e o 3. Então perceba, não é essa a resposta, não é essa a resposta. F não é função, todos partiram, e todo mundo que partiu chegou num só, no conjunto B. É função, não é função, tá falso. F de Maria é 5? Não, Maria é 4. F de Paulo é igual a F de Pedro. Essa é a correta. Note, em nenhum momento eu precisei, talvez, né, vamos pensar, aspas.
de sacar isso, mas porque tem no problema a explicação por que não é injetora, X diferentes com a mesma imagem. Por que não é sobrejetora, contradomínio não é igual à imagem. Tem uma questão interessante que apareceu num Enem da vida. Um baita textão. Não tem conta, mas é um entendimento. Até no Enem já apareceu. E de repente eu precisava do conceito. Veja a leitura, preste atenção no seguinte. No primeiro ano do ensino médio de uma escola é hábito os alunos dançarem quadrilha de festa junina. Neste ano há 12 meninas e 13 meninos. 12 meninas e 13 meninos. Então é óbvio. Na turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A, né? E os meninos o conjunto B. De modo que os pares formados representem uma função de A em B. Com base nessas informações, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é... Olha lá, ó, pula a primeira. F é sobrejetora. Gente, sobrejetora contra domínio igual a imagem. Só tem 12 meninas e cada menina vai dançar com um único menino. Com toda certeza, vai sobrar um menino aqui, que são 13 contra 12. Sobrou um, jamais você pode dizer que seria sobrejetora. Certo? Se não é sobre, não é bi. E não é sobre aqui de novo. Agora, ficou entre a A e a C. É injetora. Então, cada menina vai dançar com um menino. Pois para cada menina pertencente ao conjunto A está associado um menino diferente pertencente ao conjunto B. Sim. Agora, por que não é a C? F é injetora, pois duas meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam par com o mesmo menino. Pera aí, nada a ver. Duas meninas formam par com um único menino aqui. Isso daqui é besteira. A correta alternativa A. Gente, faça a tarefa. Hoje estava caindo aqui o Google Meet direto aqui, não sei o porquê. O terceiro deu certo, mas faça a tarefa e a aula que vem a gente continua normal. Um abração, tudo de bom e até semana que vem.